Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. No período em que a Companhia das Índias Ocidentais colonizou territórios no Nordeste do Brasil, em nome do governo da Holanda, foi produzido um grande volume de relatórios, cartas, editais, leis, petições e outros documentos que iam e vinham entre a Holanda e o Brasil. Eles fazem parte da história dos dois países e grande parte pode ser consultada aqui, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, onde estamos agora. O Instituto foi inaugurado em 27 de janeiro de 1862 e nos primeiros anos de fundação havia pouca bibliografia sobre a presença holandesa em Pernambuco. Os livros disponíveis eram carregados de admiração ao personagem do conde João Maurício de Nassau, governador do Brasil holandês de 1637 a 1644, e de ódio aos demais colonizadores. Outras publicações elogiosas eram de ufanismo pela guerra travada para expulsar os holandeses, que não tinham como objetivo tornar o Brasil um país independente, mas devolver o domínio e a exploração das riquezas do país para Portugal. Ou seja, quem consultava esse acervo conhecia apenas o que os grandes biógrafos e cronistas de guerra narraram com muita bajulação. O Instituto Histórico já esteve situado no Convento do Carmo, em Olinda, depois do Palácio do Campo das Princesas, no Recife, e em 10 de novembro de 1920 fixou-se no endereço que ocupa até hoje, aqui na Rua do Hospício, no centro do Recife. Atualmente tem museu, biblioteca e arquivo e oferece ao visitante guias para conduzir qualquer interessado em uma volta ao passado do estado e da região. Em uma das salas está exposta uma maquete de como era a topografia insular do Recife no início da colonização, além de armas do período da guerra contra holandeses entre 1645 e 1654. No Instituto está também um dos quadros mais importantes do acervo pictográfico do nosso passado, óleo sobre madeira intitulado Primeira Batalha dos Guararapes, pintura de 1801 do artista plástico José Fonseca Galvão, e que retrata a primeira entre as duas grandes batalhas que selaram a derrota holandesa e levaram à sua expulsão definitiva. No entanto, a grande virada na produção de conhecimento sobre o período holandês, no Brasil, se deu justamente quando o Instituto Histórico resolveu superar a produção que herdara de cronistas e biógrafos dos séculos passados e analisar diretamente os arquivos guardados na Holanda. A tarefa coube ao professor da Faculdade de Direito do Recife, José Higino Duarte Pereira, que esteve em Haia entre 1884 e 1886, financiado pelo governo de Pernambuco para copiar os arquivos da coleção que pertencia à Companhia das Índias Ocidentais. O material coletado por ele foi entregue aos cuidados do Instituto em 1886. Seu trabalho se tornou a coleção mais completa sobre o período holandês fora dos Países Baixos, agora disponível para gerações futuras. Entre os documentos que José Higino trouxe na bagagem estão 12 volumes sobre o período de 1630 a 1654, intitulados de Livro de Atas do Alto Conselho do Brasil, 15 volumes sobre o período de 1630 a 1653, chamados de Cartas e Papéis do Brasil, 2 volumes dos registros de cartas enviadas pelo Conselho dos 19, setor administrativo da Companhia das Índias Ocidentais, em 1654, e uma série de outras cartas organizadas em volumes. Mas ainda havia muitos registros na Holanda e uma segunda missão foi organizada entre 1957 e 1958 pelo professor José Antônio Gonçalves de Mello, desta vez para microfilmar os documentos holandeses inéditos por aqui. O resultado desse novo investimento foram novos volumes como documentos pertencentes aos cartórios da Companhia das Índias, dos Estados Gerais e do Tribunal de Justiça da Província da Holanda, atas da Igreja Reformada no Brasil holandês, documentos dos arquivos de Amsterdã, do próprio conde João Maurício de Nassau, da Comunidade Reformada de Amsterdã e da Biblioteca da Universidade de Leiden, além de mapas, telas e as descrições sobre o estado da colônia e uma série de obras produzidas por soldados, viajantes e pastores. A pesquisa de José Antônio Gonçalves de Mello deu origem a uma das grandes obras de referência sobre o período no Brasil, intitulado No Tempo dos Flamengos, influência da ocupação holandesa na vida e na cultura do norte do Brasil, cujo exemplar pode ser consultado aqui no Instituto Histórico.